Shalom Haverim, hoje nós vamos tratar do seguinte tema: características de um verdadeiro Talmid, discípulo de Yeshua. E este tema é de extrema relevância, pois atualmente há vários grupos de cristãos, de judeus messiânicos e também de judeus nazarenos que se dizem Talmidim, discípulos de Yeshua HaMashiach. Atualmente todos dizem que seguem o Salvador, todos dizem que seguem as Escrituras. Porém, as práticas e as crenças de tais grupos muitas vezes são divergentes entre si. Então, como identificar quem é e quem não é um verdadeiro discípulo de Yeshua? Como distinguir o verdadeiro do falso? Neste estudo, nós buscaremos traçar as principais características de um verdadeiro Talmid, discípulo de Yeshua, conforme ensinam as Escrituras. E o primeiro tópico é: o que significa o termo Talmid? O vocábulo hebraico Talmid, ele pode ser traduzido em língua portuguesa como aluno, discípulo ou aprendiz. Porém, esta palavra possui o sentido prático além destes significados. Porque no primeiro século a palavra Talmid ela tinha um significado mais amplo. E como eu posso afirmar isto? Consoante o texto de Mateus, capítulo 10, versos 24 a 25, Yeshua nos ensina que o Talmid, o discípulo, não é maior que o seu mestre e que o Talmid deve ser como o seu mestre. E daí nós extraímos o entendimento de que a palavra Talmid era entendida não só como alguém que recebe ensinamentos, mas também como aquele que busca ser igual ao seu mestre, igual ao seu professor, ao seu rabino. Logo, se nós afirmamos que somos discípulos de Yeshua, o alvo, o foco da nossa existência deve ser este: nós devemos buscar a semelhança de Yeshua. Devemos nos esforçar ao máximo para sermos iguais a Yeshua HaMashiach. É claro que nós nunca seremos iguais a Yeshua, porém nós devemos nos nivelar por cima e não por baixo. Nós devemos concentrar todas as nossas energias existenciais nesta missão de vida, qual seja, nós devemos buscar ao máximo a semelhança de Yeshua. E qual a implicação de ser um Talmid? O Talmid deve seguir os ensinamentos do seu mestre, do seu rabino, colocando-os como prática de vida. Sobre isso consta em Yohanan Aleph, 1 João 2.6. A pessoa que afirma permanecer em união com ele, ou seja, com Yeshua HaMashiach, deve conduzir a sua vida da mesma forma que ele. Logo, quem é discípulo de Yeshua vive
tal como Yeshua viveu, fala como Yeshua falou, ensina como Yeshua ensinou, sente tudo aquilo que Yeshua sentiu. E daí vem uma pergunta fundamental. O que é necessário para que alguém se torne um Talmid de Yeshua HaMashiach? O que Yeshua exigiu para que alguém seja admitido como seu Talmid? Ora, o Mashiach exigiu que o Talmid renunciasse a si mesmo. Mattiahu, Mateus 16, 24. Houve exigência no sentido de que o Mashiach estivesse em primeiro lugar na vida de seu Talmid. Mattiahu 10:37 assim dispõe: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E em Lucas 14, 26 a 27, consta: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e também a sua própria vida, não poderá ser o meu discípulo. E em Lucas 14, 33, o texto preconiza: assim, pois, qualquer de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Como se percebe, a lição do Mashiach sobre renúncia é clara. Nós devemos renunciar ao mundo, à carnalidade, devemos largar o pecado e seguirmos o Mashiach, renunciando ao nosso ego, à nossa vaidade, a tudo aquilo que desagrada o Eterno. E nós iremos praticar isto dia a dia. Será a prática do ensino de Yeshua quem irá distinguir o verdadeiro do falso Talmid. E quais são as características, as marcas de um verdadeiro Talmid de Yeshua HaMashiach, para que nós o identifiquemos? Eis um breve resumo das principais características. Então, o verdadeiro Talmid, ele ama o Eterno acima de todas as coisas e ama também o próximo como a si mesmo. Yohanan Marcos 12, 28 a 31. Isto é fundamental. Eu estou falando isto porque eu conheço o judaísmo ortodoxo, judaísmo messiânico, judaísmo nazareno. Eu tenho amigos evangélicos, eu conheço católicos. Todos dizem que seguem o Salvador, porém, pouquíssimas são as pessoas que realmente amam. Até mesmo no meio do judaísmo messiânico e, infelizmente, até mesmo no meio do judaísmo nazareno, infelizmente, eu vejo muito pouco amor. Há pessoas com raiva no coração, com ódio, que praticam Lashon Hará, pecado da língua, que vivem de uma maneira ímpia. Você percebe que a pessoa tem maldade dentro do coração. Então essas pessoas não são discípulos de Yeshua. Eles são falsos, são lobos vestidos de ovelhas. Porque o verdadeiro Talmid, ele tem um amor profundo, tanto um amor pelo Eterno, que fará com que ele obedeça às mitzvot, aos mandamentos contidos na Torá, contidos nas Escrituras, e o verdadeiro Talmid, ele também vai amar o próximo. E é claro que é difícil amar o próximo
porém isto é uma mitzvah, é um mandamento. E o amor, em hebraico ahavá, o amor no conceito semita, não é um sentimento. Não é, eu amo alguém, eu sinto algo de bondade apenas pela pessoa. Amor não é apenas um sentimento. O amor, no conceito semita, ele é um sentimento que se concretiza por meio de ações. Não adianta você falar que ama e não praticar ações que comprovem o seu amor. Há pessoas que outrora eram evangélicas e davam 10% do que ganhavam para a igreja. A pessoa dava 10%. Aí a pessoa descobre o engano acerca do dízimo, a pessoa sai da igreja e se torna, sei lá, um judeu messiânico, um judeu nazareno, não importa. E algumas dessas pessoas nunca mais pegam o dinheiro e ajudam o pobre, o necessitado, não ajudam orfanatos, não ajudam asilos. O camarada, na igreja, ele dava 10%, ele sai da igreja, ele entra no judaísmo e ele fica avarento, mesquinho. E isto é algo totalmente incompatível com as Escrituras. Separe uma parte dos seus bens e ajude os pobres, os necessitados, os órfãos, ajude asilos, ajude os seus os seus irmãos que realmente estão precisando. O fundamento da Torá é o amor. Judaísmo sem amor é falsidade. É tudo menos aquilo que Yeshua ensinou e viveu. A segunda característica de um verdadeiro Talmid. O verdadeiro discípulo, ele é uma nova criação, uma nova criatura. Corintaiabet, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Ora, quem segue o Mashiach é uma nova pessoa. A sociedade tem que olhar para você e perceber que antes de Yeshua, você se comportava de uma maneira. Depois de Yeshua, você é uma pessoa totalmente diferente. E eu fico feliz que isto aconteceu comigo quando eu passei a seguir o Mashiach. Algumas pessoas me conheceram quando eu era um pecador e vivia atolado no pecado, e depois me viram seguindo Yeshua. E muitas pessoas falaram, o que aconteceu com você? Você mudou? Eu não precisava nem falar de escrituras, de Bíblia, não precisava falar nada, mas as pessoas já percebiam que percebiam que tinha ocorrido uma mudança no meu trajeto existencial. Isso não comigo, não é? Com vocês também. Isto acontece com muitos de nós, não é? Com todos nós, verdadeiros Talmidim de Yeshua, discípulos, isso acontece. Há uma diferença entre o antes e o depois. Se a pessoa não tem mudança nenhuma, se a pessoa não é uma nova criatura, esta pessoa não é um verdadeiro discípulo, ele é falso. Terceira característica, está em Gálatas 5, 24. O verdadeiro Talmid, ele faz com que as suas paixões e os seus desejos carnais sejam executados. Nós temos que levar para o madeiro e executar, exterminar as nossas paixões e os nossos desejos. O desejo de pecar, o desejo de viver no mundo, o desejo de viver contra a Torá do Eterno, tudo isto morre dentro de nós. E uma decorrência disto é a quarta característica, porque ao fazer isto, nós fazemos com que o pecado morra dentro de nós, e quando o pecado morre dentro de nós, nós passamos a viver
para Elohim. Isso consta em Ruhomaia, Romanos 6:11. Se eu sou um talmid, o pecado morreu dentro de mim e agora eu vivo para o eterno. Uma quinta característica: o verdadeiro talmid, ele não vive mais em hostilidade à Torá, ele não vive mais contrariamente à Torá, mas ele busca obedecê-la. Ruhomaia, Romanos 2:13. É muito importante, se alguém vive em rebelião contra a Torá, esta pessoa não é um verdadeiro talmid de Yeshua. O talmid, ele observa a Torá. Agora, uma coisa fundamental é o seguinte: obedecer a Torá não significa copiar o judaísmo ortodoxo, pois o judaísmo ortodoxo muitas vezes deturpa a interpretação da Torá. O judaísmo ortodoxo segue mais as tradições, o Talmud e a Cabalá do que as próprias escrituras. Eu assisti recentemente uma aula do professor Avigdor Shnam, da Universidade Hebraica de Jerusalém. O professor Avigdor Shnam, ele é professor de Talmud, de Midrash, de Targumim, ou seja, de toda a literatura rabínica pós-bíblica. E ele é um grande especialista em judaísmo antigo e ele fala com todas as letras o seguinte, diz ele: o judaísmo não segue as escrituras. O judaísmo não é bíblico. Vejam, não sou eu quem estou falando isso, é um professor renomado da Universidade Hebraica de Jerusalém. E ele prova por A mais B que o judaísmo ortodoxo, conservador e reformista, eles deturparam totalmente o sentido da Torá e eles vivem tradições muitas vezes herdadas do cativeiro babilônico, tradições muitas delas pagãs, não todas, é claro que nem todas, mas muitas tradições são pagãs, muitas tradições são deturpações, adulterações das escrituras. Então, quando eu digo que a minha religião, a minha doutrina é o judaísmo de Yeshua, o judaísmo de Yeshua não é o judaísmo ortodoxo. Por quê? Porque, de acordo com o pensamento dos antigos israelitas, o Mashiach, ele viria para ser o intérprete oficial da Torá. O Mashiach, ele viria para ser o grande professor da Torá. E Yeshua, ele, que é o Mashiach, foi o que ele fez. Ele ensinou a Torá de forma espiritual, de forma profunda. E é por isso que, quando eu digo que eu sigo a Torá interpretada por Yeshua, e não a Torá interpretada pelo judaísmo rabínico. E como que eu sei a interpretação de Yeshua? Basta ler os Ketuvim Netzarim, os escritos nazarenos, conhecidos popularmente como o Novo Testamento. Mas o Novo Testamento não é o nome correto, né? É um nome apenas popular. Então, repito e friso este tópico. O discípulo de Yeshua, ele não vive contrariamente à Torá. Ele segue a Torá, mas ele segue a Torá tal como ela foi explicada por Yeshua, e não como ela é explicada pelo judaísmo ortodoxo. E daí nós temos uma outra característica, que é a sexta característica, que é exatamente sobre isso. Nós, como Talmidim de Yeshua, nós temos a Ruach HaKodesh,
o espírito de santidade do Eterno vivendo em nós. Masei Shelechim, Atos 5:32, Atos 4:31 e todo o capítulo 2 de Atos. E também Gálatas 5:20. Se nós somos Talmidim de Yeshua, Aruach HaKodesh, o Espírito do Eterno habita dentro de nós. E é o Espírito do Eterno que nos guia em toda a verdade e nos instrui. É por isso que eu não preciso ter como parâmetro o judaísmo ortodoxo, pois é triste falar isso do meu povo, é triste falar isto dos meus irmãos judeus, mas os judeus que não creem e não seguem Yeshua, eles não têm Ruach HaKodesh. Eles não têm o espírito de santidade do Eterno dentro deles. E já que eles não têm o espírito de santidade do Eterno, eles estão cegos espiritualmente. E daí eu pergunto, se eles estão cegos, como é que eu irei segui-los? Como um cego irá me guiar? Então eu não posso tomar como parâmetro o judaísmo rabínico, porque, repito, eles estão com uma cegueira espiritual. E é por isso que quando Yeshua, antes de morrer e ressuscitar, ele falou que ele iria, mas ele iria mandar quem? Aruach, o Espírito do Eterno. Para quê? Para o Espírito do Eterno fazer morada em mim e em você, e é o Espírito do Eterno que nos guia em toda a verdade. Então, repito, eu não preciso colocar como parâmetro o judaísmo normativo, porque o Espírito do Eterno habita em mim, habita em você, habita em nós, e é o Espírito do Eterno quem irá nos instruir, nos guiar. E Yeshua disse que o Espírito iria nos ensinar. Então, o nosso entendimento da Torá, ele não é apenas intelectual, ele é muito mais que intelectual, ele é espiritual, pois as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente e não intelectualmente. Eu gosto muito de estudar, eu leio muito, eu amo estudar, desde criança eu estudo muito, mas eu vejo que coisas espirituais você aprende com muita revelação do Eterno. E uma sétima característica de um verdadeiro Talmid. Já que o Espírito do Eterno, o Espírito de Santidade habita em nós, nós vamos manifestar o fruto da Ruach, o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é, Gálatas 5:22, amor, alegria, shalom, que é a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, emuná, fé, mansidão, temperança. Um Talmid de Yeshua, ele tem que ter todas estas características. Se alguém diz que é discípulo de Yeshua, mas não tem amor, não tem alegria. Eu conheço pessoas que dizem que são discípulos de Yeshua, mas vivem tristes, carrancudas, criando confusão, inimizades, intrigas. Ora, eles não são discípulos. Há pessoas que não têm bondade, não é? Pessoas que eu vejo com tanta maldade no coração. Quem tem maldade não é discípulo. Então, todas estas características, Gálatas 5:22, você tem que estudar com muita atenção e procurar desenvolver tudo isto dentro do teu coração, da tua vida, não é? Eu também não sou perfeito, eu tenho muitos erros, não obstante, nós temos que nos esforçar para haver a manifestação do fruto da Ruach em nossas vidas. Amor, alegria, shalom, paz, emuná, fé, mansidão, temperança, bondade.
Uma outra característica de um verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo, ele não anda segundo a carne, mas anda segundo o que o Espírito deseja. Romanos 8:4. E Shaul, Paulo, ele deu exemplos. Existem vários outros, mas ele deu exemplos de obras da carne. Obras da carne são imoralidade sexual, impureza, idolatria, falta de moderação, inimizades, ira, dissensão, inveja, homicídio, alcoolismo, glutonaria, feitiçaria e outras coisas semelhantes a estas. Quem é verdadeiro discípulo não vive e não pratica obras da carne. Se o camarada é invejoso, ele não é discípulo. Se o camarada briga com todo mundo, ele também não é discípulo. Vejam bem, às vezes quando você vai defender a verdade, você termina fazendo inimigos. É o caso de Yeshua. Yeshua pregava a verdade, mas ele criou inimigos. Então, nesta hipótese, inimizades existirão. Mas há pessoas que não são amigas de ninguém. Isso que é estranho. O camarada ele é amigo de si próprio, mas ele detesta todo mundo. Onde quer que ele vá, ele cria confusão, discórdias, brigas. Ele externaliza ira, dissensão. Ele não é uma pessoa moderada. Ora, este não é um talmide de Yeshua. Uma outra característica. O verdadeiro talmide de Yeshua, ele busca a purificação. Yohanan Aleph, 1 João, capítulo 3, verso 3. Logo, buscar a purificação significa apartar-se de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que é carnal, de tudo aquilo que é mundano. Ora, eu vejo, eu faço essa reflexão. Como eu terei prazer em coisas que são abomináveis ao Eterno? Eu não vejo Big Brother, eu não vejo programas fúteis, eu não vejo novela, porque essas novelas, esses programas só ensinam adultério, prostituição, idolatria. Então como que eu vou ter prazer em ver uma novela? Eu não vejo nada disso, nada que seja impuro eu vejo. Às vezes eu fico meses e meses sem ligar a televisão. Quando eu ligo a televisão é para ver apenas filmes educativos. Eu já fiquei praticamente 1 ano sem ligar a televisão. E eu repito, quando eu ligo não é para ver nada tosco. Eu pego alguma coisa educativa para ver. Nós devemos nos separar daquilo, devemos nos afastar de tudo aquilo que é impuro, imundo. Uma outra característica. O verdadeiro talmide, ele não vive mais como gentio. Ora, a palavra gentio significa pagão, sem a Torá. Então, o verdadeiro talmide, ele não é mais pagão, ele não é mais... O verdadeiro discípulo, ele não é mais gentio. Você pode ler Efésios 2:11, que a própria tradução Efésios 2:11, o Ferreira de Almeida fala: em outro tempo vós éreis gentios. O verbo éreis está no passado. Então, Ferreira de Almeida traduziu corretamente. No passado, vocês eram gentios. Ou seja, agora vocês não são mais gentios. O verdadeiro talmide, o verdadeiro discípulo de Yeshua, ele deixa de ser gentio, porque gentio significa pagão. Então, ele deixa de ser pagão, deixa de ser gentio, e ele é enxertado no povo de Israel. Ele se torna israelita.
ainda que ele não seja judeu de sangue, ele vai se tornar israelita, porque tal como Ruth, Raab, aquela prostituta em Jericó, Ruth era uma moabita e ela aceitou, ela quis servir ao Eterno, ela abandonou os seus deuses e ela disse: o teu povo será o meu povo, o teu Elohim será o meu Elohim. E a partir daí ela deixou de ser moabita e se tornou israelita. Tanto é que Ruth está na genealogia do rei David, e também está na genealogia de Yeshua, que é descendente de David. Então, quem passa a servir ao Eterno, a servir Yeshua, esta pessoa deixa de ser pagão, gentio, ou seja, essa pessoa se torna israelita, tal como Ruth se tornou. Ruth era judia de sangue? Não. Mas como ela se tornou parte do povo de Israel? Ela se tornou parte do povo de Israel pela emuná, pela fé no Eterno. Outra característica, o verdadeiro Talmid de Yeshua, ele não faz acepção de pessoas. Yaakov, Tiago 2, versos 1 a 2. Não, se nós amamos o próximo, nós não vamos poder fazer uma acepção entre as pessoas. E há uma característica também de um Talmid, de um discípulo de Yeshua, que é muito importante. O verdadeiro Talmid, ele crê que Yeshua é o Eterno, que Yeshua é uma manifestação do Eterno. Não o homem Yeshua, a carne de Yeshua morreu, mas o espírito de Yeshua é o espírito do próprio Eterno. Yeshua é uma manifestação do Eterno no mundo existente. Eu escrevi o livro Judaísmo Nazareno com mais de 600 páginas. E no livro há um capítulo chamado que Yeshua é o Eterno, em que neste capítulo, o livro tem mais de 600 páginas, mas neste livro eu escrevi mais de 100 páginas provando que à luz do Tanar, as primeiras escrituras, conhecidos como Antigo Testamento, à luz do Tanar, à luz do Talmud, à luz do Midrash, à luz do Zohar, à luz dos Targumim, à luz de rabinos ortodoxos e também à luz dos Ketuvim Netzarim do Novo Testamento, todos estes documentos dizem que o Mashiach é o Eterno. E se Yeshua é o Mashiach, logo Yeshua é o Eterno. Judeus ortodoxos escreveram que o Mashiach é o Eterno. E eu provei através da literatura de rabinos ortodoxos que Yeshua é uma manifestação do Eterno. Eu não posso falar agora tudo, né, porque são mais de 100 páginas. Nós ficaríamos aqui horas e horas falando sobre o tema. Então vale a pena você ler este capítulo. Mas só para destacar, por exemplo, eu vou citar pouquíssimos versículos, mas Corintaya Aleph, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3, o texto da Peshita em aramaico, o final deste texto diz, finalzinho diz, e não há homem que possa dizer o Eterno é Yeshua, exceto pela Ruach HaKodesh, ou seja, nenhum homem pode dizer que o Eterno é Yeshua, exceto pela Ruach HaKodesh. O texto está dizendo, em outras palavras, o seguinte: quem tem a Ruach HaKodesh, quem tem o Espírito de Santidade do Eterno dentro de si, quem é a habitação do Espírito do Eterno, esta pessoa tem o discernimento espiritual para confessar
que Yeshua é o Eterno. E esse texto acima, ele diz que quem não confessa que Yeshua é o Eterno, esta pessoa não tem o espírito de Elohim, ela não tem o espírito do Eterno. Vejam, a Peshita em aramaico diz claramente que Yeshua é o Eterno. O finalzinho deste texto diz: de Mariahu Yeshu Ela El Berucha de Kudsha. O Eterno é Yeshua. Ninguém diz que o Eterno é Yeshua, senão pela Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade, em aramaico é Ruach de Kudsha. Então, Yeshua é o Eterno. Outro texto. O texto, por exemplo, de Filipenses 2,11, o texto em aramaico da Peshita diz, Filipenses 2,11, o texto diz: toda língua confesse que o Eterno é Yeshua HaMashiach, para a glória de seu Pai Elohim. Repito, toda língua confesse que o Eterno é Yeshua HaMashiach. O texto está aqui comigo. Se você não acredita, você vem aqui e leia comigo que está aqui. Eu estou aqui com o texto na minha frente, você vem aqui ler comigo, do meu lado está escrito: de Maria Cadê? Peraí, me perdi. Achei. De Maria Yeshua Mishira. O Eterno é Yeshua HaMashiach. Vejam, existem vários e vários textos da Peshita sobre isso. Muitos. Eu citei 2, mas tem vários. Todas as pessoas que conhecem aramaico sabem que Yeshua é o Eterno. E eu fico triste porque na internet muitas pessoas falam: Yeshua é um ser criado, Yeshua não é o Eterno. Essas pessoas falam isso, mas elas desconhecem o aramaico. Elas precisavam estudar, porque o aramaico é muito claro. Todos os especialistas em aramaico dizem que Yeshua é o Eterno. Por exemplo, Paul Yunan, Angel Gabriel Rolf, o professor Kiraz, Boucher, Majera, ou seja, vários estudiosos em aramaico, James String, vários e vários, todo mundo que conhece aramaico e lê a Peshita em aramaico tem certeza que Yeshua é uma manifestação do Eterno. Agora, na internet aparecem pessoas que mal sabem falar o português, que não conhecem aramaico e elas ficam pesquisando qualquer besteira na internet e ficam pregando heresias, ficam pregando coisas erradas. Havia um rapaz, um roxo de uma congregação que ele vivia dizendo que Yeshua não é o Eterno. E eu falei: Yeshua é o Eterno, isso está na Peshita em aramaico. E daí ele falou: não é, aí nós ficamos discutindo. Aí eu falei com ele o seguinte: ora, vamos fazer um trato. Nós vamos nos reunir na Kehilá, na congregação. Você vai expor o seu ponto de vista, eu vou expor o meu. Eu trarei as escrituras em aramaico, você vai ler em aramaico, eu também, e nós vamos ver o que está escrito. E daí, sabe o que ele fez? Ele correu do debate. Ele correu porque ele não conhece aramaico. Então ele terminou fugindo do debate, porque se ele fosse, ele seria desmascarado. Repito, o verdadeiro Talmid de Yeshua afirma que Yeshua é o Eterno. Isto está muito claro na Peshita. Há muitos versos sobre isso, aí você pode aprofundar isso no livro. Outro tópico. Quais são os pontos positivos de ser um Talmid de Yeshua? Primeiro, que é o principal, ter Chaye Olam, a vida eterna. Yohanan João 3,16.
Quem é discípulo de Yeshua herdará a vida eterna. Então isto é um ponto positivo, maravilhoso. É o mais importante, ainda que nós não recebêssemos nada. O fato de receber a vida eterna é tudo. É tudo. Então isso é um ponto maravilhoso de ser Talmid de Yeshua. O segundo ponto. Quem é Talmid de Yeshua se torna um representante do eterno. Lucas 10:16 e Corintaiabet, 2 Coríntios 5:20. Você se torna um representante, um embaixador, um oficial do eterno aqui na terra. Terceira vantagem, terceiro ponto positivo. Você será considerado um tzadik, um justo, no reino de Elohim. Matitiarro, Mateus 13:43. Ora, no reino de Elohim, você será considerado um justo e, obviamente, irá receber uma recompensa por isto. A quarta vantagem, ou aspecto positivo, o Talmid de Yeshua, ele recebe uma autoridade no mundo espiritual para curar enfermos e expulsar shedim, demônios. Mateus 10:1. Isso é muito importante. Há muitas pessoas que estão descuidando do lado espiritual. O mundo espiritual, ele existe. Nós temos que orar pelos enfermos, orar para expulsarmos shedim, demônios, e o Eterno honrará a sua palavra e manifestará o seu sobrenatural em nossas vidas. Graças ao Eterno, eu já vi muitas curas. O Eterno me possibilitou vislumbrar curas de AIDS, de câncer, de muitas doenças. Eu também tive a oportunidade de ver muitas manifestações, de orar para expulsar shedim, demônios. Gente, se vocês soubessem quantas pessoas endemoninhadas existem, há muita gente que tem demônios. Até mesmo no meio do judaísmo messiânico. Há pessoas com problemas demoníacos seríssimos. Muitas pessoas têm problemas espirituais. E esse lado espiritual, ele não pode ser menosprezado. Os shedim, os demônios existem sim. O Talmud fala sobre shedim, sobre demônios. Toda a literatura rabínica fala sobre shedim, sobre demônios. Isso não é invenção dos netzarim, dos nazarenos. Isso não é invenção de Yeshua. Flávio Josefo fala que Salomão, ele expulsava demônios. Isso existe há muito tempo. Vejam, não descuide do lado espiritual. Ore para curar enfermos, com emuná, com fé. Ore para expulsar shedim, demônios, e o Eterno honrará a sua palavra. Outra coisa, uma vantagem de ser Talmid de Yeshua é que você se torna um membro do povo de Israel, independentemente da sua origem genealógica. Isso está em Romanos 11 e também Efésios 2. Romanos 11 diz que se você é gentio e passa a servir a Yeshua, você é enxertado na oliveira, que é Israel. Então você se torna israelita, tal como Ruth se tornou israelita, tal como Raabe, em hebraico Rahav, se tornou israelita. No judaísmo antigo também era assim. Muitos gentios se tornaram israelitas, se tornaram judeus pela emuná, pela fé. O próprio Rabino Akiva, o pai do judaísmo rabínico, ele não nasceu de ventre judeu, não. Ele era gentio. Então, se você, ainda que você não seja judeu de sangue, se você passa a servir o Eterno, passa a servir a Yeshua HaMashiach, você se torna membro do povo de Israel. Efésios 2 fala que você faz parte da família do Eterno. E a família do Eterno é o povo de Israel.
Isso é muito importante. Você agora não é mais gentio, porque gentio significa pagão. Você é israelita. Há muitas pessoas que às vezes me procuram e falam: eu gostaria de me unir ao judaísmo nazareno, mas eu não sou judeu de sangue. Eu posso? E eu digo: é claro que você pode. É claro, o povo do Eterno é aquele que segue o Eterno, segue a Torá e dá o testemunho de Yeshua. Não adianta nada alguém ser judeu de sangue. Eu conheço muitos judeus de sangue que são ateus. Eu conheço judeus de sangue que são homossexuais. Eu pergunto, eles são parte do povo do Eterno? Resposta: não. O povo do Eterno é aquele que adora o Eterno e é aquele que dá o testemunho de Yeshua. Então, não adianta nada o camarada ser judeu homossexual, ele está cortado do povo do Eterno. Não adianta o camarada ser judeu ateu, ou ser judeu espírita, judeu idólatra, judeu budista que existem, ou também judeus ortodoxos que negam Yeshua. Repito, não adianta ser ortodoxo. Se você é ortodoxo e nega Yeshua, você está negando o Mashiach. Yeshua é uma emanação do Eterno. Isso é importante. Yeshua é uma emanação do Eterno. Se um judeu ortodoxo ele nega Yeshua, ele está negando o Eterno. E Yeshua, isso está no Evangelho de Yohanan, João está escrito que a luz, que é Yeshua, veio ao mundo. Mas os homens não quiseram a luz. Por quê? Porque eles amaram as trevas. Amaram as trevas porque as suas obras eram más, eram perversas. Então, não adianta. Se alguém é judeu ortodoxo sem Yeshua, esta pessoa está cortada do povo de Israel. Por isso que sempre que eu vejo, eu conheço judeus ortodoxos, todos os judeus ortodoxos do meu povo, todos os ortodoxos do meu povo, que são pessoas realmente justas, não é? Que tem gente que finge que é, mas não é, que coloca uma capa, uma máscara. Mas quem verdadeiramente é justo, o Eterno se revela de forma sobrenatural a esta pessoa e mostra que Yeshua é o Mashiach. Eu conheço muitas pessoas do meu povo que eu mesmo, como que eu passei a crer em Yeshua? Foi de forma sobrenatural. O Eterno teve que se revelar a mim, pois senão eu estaria cego. Eu não descobri que Yeshua é o Eterno por estudo. Eu não queria saber nada de Yeshua. Eu passei a crer no Mashiach porque o Eterno ele se revelou de forma sobrenatural e me mostrou muitas coisas. E aí, quando vem o sobrenatural do Eterno, você não consegue negar. Aí você se entrega totalmente ao Eterno e a Yeshua HaMashiach. Outra recompensa de ser Talmid, nós que somos discípulos, nós seremos ressuscitados no último dia e receberemos uma recompensa na ressurreição dos justos. Isto está em Yohanan João 6,44 e em Lucas 14,14. Então, nós seremos ressuscitados no último dia e seremos recompensados. Isso é muito importante. E por fim, eu gostaria de dizer que este estudo ele teve por objetivo demonstrar que nós devemos nos esforçar ao máximo para vivermos como verdadeiros Talmidim, discípulos de Yeshua. E por isto nós, como Talmidim, como discípulos, nós temos certas obrigações. Todo discípulo de Yeshua tem algumas obrigações. Primeira obrigação, nós devemos obedecer a Torá, tal como ensinada pelo Mashiach e Yeshua.
e nós devemos também rejeitar tradições humanas contrárias às Escrituras. Há muitas tradições judaicas que violam as Escrituras. Nem todas, mas muitas. Então, primeira obrigação, você tem que obedecer à Torá e você tem que rejeitar tradições contrárias às Escrituras. Isso está em Mateus 5, 17 a 19, Yohanan, João, capítulo 14, verso 15, capítulo 8, verso 31, e Yohanan Marcos, capítulo 7, versos 8 a 9. Tradição judaica boa, eu observo. Tradição judaica antibíblica, eu desprezo. Existem tradições judaicas maravilhosas. Por exemplo, orar de manhã, de tarde e de noite. Isso é uma tradição muito boa a ser seguida. Então, agora você tem que distinguir a boa tradição da tradição antibíblica. Outra obrigação, o discípulo de Yeshua, ele deve ingressar na comunidade do Mashiach, que é o povo do Eterno, por meio da Tevilá. Tevilá é a imersão conhecida popularmente como batismo. Mateus 28, 19. Quem é Talmid de Yeshua, o requisito formal de ingresso é a Tevilá, o batismo, a imersão. Todo Talmid deve passar pela imersão, pelo batismo, pela Tevilá. Isso é importantíssimo. Isto é um requisito extrínseco. Existe um requisito intrínseco, interno, que é você ser uma nova criatura. E o requisito extrínseco, externo, formal, é a Tevilá, é a imersão, conhecido como batismo. Quarta obrigação, nós devemos nos esforçar ao máximo para viver como Yeshua viveu. Ou seja, o Talmid deve obedecer à vontade do Eterno que está consignada nas Escrituras. Nós devemos viver como Yeshua viveu. Yohanan Aleph, 1 João, capítulo 2, verso 6. Nós devemos obedecer à vontade do Eterno. E como que eu sei a vontade do Eterno? A vontade do Eterno é aquela que está nas Escrituras. Mateus 7, 21 a 23 e Yohanan, João 8, 55. E por fim, Mateus 28, 19, uma outra obrigação nossa é que nós devemos fazer outros discípulos para Yeshua, transmitindo-lhes a mensagem do Mashiach. Logo, se eu sou um discípulo, eu tenho o dever de fazer outros discípulos. Ora, como? Você deve falar de Yeshua em todos os lugares, para a sua família, para os seus vizinhos, no seu trabalho, na rua, onde quer que você esteja, você tem que criar oportunidades para alcançar Talmidim, alcançar discípulos discípulos para Yeshua. Não adianta você ter uma fé e você ficar com a boca fechada. Se você tem emuná, se você tem fé, se você confia, se você é um discípulo, você vai levar a luz do mundo, que é Yeshua, para pessoas que jazem em trevas. Então você vai você vai alcançar outros discípulos para Yeshua. Eu espero que este estudo ele sirva de guia e inspiração para todos aqueles que buscam servir ao Eterno com sinceridade, obedecendo a Torá e testemunhando Yeshua HaMashiach. Vamos fazer uma tefilá, uma oração. Avund Bashmaya. Ó Pai nosso, Tu que estás nos céus, nós oramos a Ti, Eterno, agradecendo por este estudo, por estas revelações, e que o Senhor possa abençoar não só as nossas vidas, mas a vida de todo aquele que também assistir este shiur, esta aula, esta mensagem pela internet. Que nós possamos crescer como verdadeiros Talmidim de Yeshua,
que nós possamos cumprir as tuas escrituras de forma espiritual e verdadeira. Ajuda-nos, ó Pai, ó Rei vivo e existente, a sermos de forma semelhante a Yeshua, a andarmos como Yeshua andou, a vivermos como Yeshua viveu, exalando o bom perfume do Mashiach, que é o amor, a shalom, a paz, a bondade, a mansidão, a temperança, que nós possamos ser um instrumento, um vaso nas mãos do oleiro celestial e que tu possas, ó Rei, nos conduzir para cumprirmos o propósito da nossa existência, que é fazer a tua vontade, ó Eterno, e a confessar que Yeshua é o nosso Mashiach. Nós te agradecemos, Bishem Yeshua Mashiach, em nome de Yeshua Mashiach. Amém.